Primeira venda da minha vida grande, um barco de 1.200.000. Eu fico até emocionado, mas ele é meu troféu. Tenho uma admiração não pelo sucesso que você teve, mas pela humildade. Foi minha primeira inspiração, não é que ele precisou me ensinar, é que eu aprendi com ele. Estou aqui no São Paulo Boat Show, um evento do mercado náutico brasileiro. O meu TCC da faculdade foi sobre marketing náutico. Afinal de contas, meu primeiro cliente da vida foi a Real Powerboats. Paulo Renha, Paulo Tadeu me contrataram ali para poder fazer designer para ele, criar panfleto, totem, identidade visual. Eles foram pessoas que me ensinaram muito. Resiliência foi uma coisa que eu aprendi muito com eles. Eles, pediam para mudar muitas coisas, então eu tinha que ser muito resiliente. Foi com eles que eu aprendi o poder de engolir sapo, para você poder absorver informação e usar essa informação a seu favor, ao invés de ficar batendo, né? Ao invés de ficar enfrentando. Hoje, voltar aqui depois de alguns anos, numa fase nova da minha vida, com a Antônia, com a minha família, com a minha carreira, meu patrimônio, vim num lugar onde eu olhava os barcos distantes da minha realidade, né? Os que eu olhava e falava, cara, como é que as pessoas compram um negócio desse? E hoje realmente ser uma coisa que eu poderia ter, né? E vou ter. Acho que quando a minha vida estiver mais organizada, uma agenda mais regulada, assim, eu acredito que eu vou querer muito curtir o barco por causa do mar, que é uma coisa que eu amo bastante. Mas aqui, nesse pavilhão, nesse lugar, nesse evento, foi onde eu fiz a primeira venda da minha vida grande. Foi quando eu vendi um barco de 1.200.000 para um advogado, né? E vocês sabem que advogado não é fácil. Tudo começou, cara, com um papo na Marina da Glória com os vendedores, que eu falei, Tadeu, queria ir vender para ouvir do cliente o que ele acha, para poder melhorar os materiais. E durante esse processo de venda, ele falou assim, cara, se você vender, você ganha comissão. Eu falei, oi? Ele falou, cada 1 milhão é 30 mil. E aí, cara, eu fui pra cima, foram 5 dias insanos aqui de vendedor mesmo. E foi muito bom, porque eu melhorei como marqueteiro, porque eu ouvi o cliente e consegui vender e treinei minha oratória, treinei ali as minhas técnicas de venda na época ali. Eram técnicas menos teóricas e muito na prática, né? Mas é muito legal voltar aqui hoje. A náutica na minha vida não foi uma opção, né? Foi uma imposição do meu pai. Meu pai era apaixonado por barco. Eu lembro que a maioria das minhas fotos, crianças hoje, são no barco. Era no barco ou na moto. Convidei meu pai para vir para cá, pude mandar pegar meu pai no Rio, trazer ele para São Paulo para a gente poder curtir o Boat Show junto, para a gente sair para jantar aqui e poder viver isso, sem sombra de dúvidas, algo extraordinário, assim, é uma realização melhor do que muitas coisas que a gente acaba conquistando e comprando ao longo da vida. É poder viver momentos como esse, de pedir para pegar meu pai no Rio, trazer ele para cá, curtir o salão, fazer ele ver os amigos dele e a gente agora poder jantar para resenhar também. Isso é incrível. Meu pai me deu meu primeiro barco na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Eu tinha 12 anos. Eu saía com marinheiro, não sei o quê, mas o barquinho era meu. E aí, daí pra frente, eu sempre vivi no mundo da náutica, sempre aumentando o tamanho do barco. E o Alfredo nasceu já na minha náutica mais avançada. Eu tenho uma memória da minha infância no Porto Aquários de Angra, meu pai lá, gostando, a gente saía de barco, a gente ia pra Angra todo final de semana. Meu pai era apaixonado, ele tinha um barquinho pequeno, uma 14 pés. E eu lembro de eu tangibilizar a evolução profissional do meu pai no barco, né? Então meu pai tinha 14, da 14 foi para 19, da 19 foi para 21, da 21 foi para 23, da 23 foi para 24, da 24 foi para 31. E aí teve nossa fase em Angra dos Reis, e nosso círculo de amigos foi sendo esse da náutica, donos de estaleiro, como o caso da Real. Então ficou muito forte. E o Alfredo cresceu nesse mundo, né? Andando de barco, navegando desde cedo, jogava waterpolo, começou a nadar muito cedo. Então eu lembro de ter acompanhado muito o crescimento do meu pai no barco, né? E o mundo náutico é um mundo apaixonante. Eu sempre gostei de nadar, sempre gostei de esporte do mar. Então, pra mim foi muito legal. Mas eu acho que o mais legal, cara, foi que o mundo náutico colocou meu pai numa situação, num lugar onde a gente era o menor da mesa. E o fato de ser o menor da mesa fez com que esse universo construísse a minha ambição. Se você for falar pra mim assim, Alfredo, de onde vem a tua ambição? Cara, foi do mundo náutico. Foi a minha vivência em Angra, ver os meus amigos em barcos grandes, o pai deles em barcos grandes, e tentar entender aquilo e perguntar pro meu pai, ele trabalha com o quê? Ele faz o quê? Ele tem empresa de quê? Ali eu fui começando a ver a vida por trás de ser empresário. O que ser empresário, que naturalmente carrega um ônus de muito trabalho, muito risco, tem um bônus também. E ali foi quando eu comecei a tangibilizar e entender essa parada. Então a vontade de ser empreendedor, de ser empresário, de ter uma empresa, nasceu dessa relação no mundo náutico. E é um lugar que é uma prosperidade saudável, a galera, ela admira. O cara compra um barco maior e existe uma admiração. Pelo menos eu sempre percebia muito isso. E por outro lado, foi exatamente no mundo náutico que eu vi a maior humildade da minha vida acontecer, né? O meu pai, um diretor de empresa,
largar o emprego ali naquele momento, por segurança da nossa família, e alugar o barco. Então eu vi o meu pai, do cara diretor de empresa que sai de terno e gravata de casa, simplesmente começar a botar uma roupa de marinheiro, toda branca, e alugar o barco e ficar servindo os outros. Eu fico até emocionado, mas ele é meu troféu, é meu maior troféu. Alfredinho é um garoto fantástico, é um garoto inteligentíssimo, ele é um garoto que tem um senso de caráter assim extremamente reto, entendeu? Não pode ver ninguém ser prejudicado, não pode ser enganado. Ele vai se posicionar, ele vai tomar a defesa. E nós sempre tivemos uma relação assim, como meu pai teve comigo. Meu pai nunca foi meu pai sempre foi meu amigo. O pai era consequência de ele ter me gerado, mas era meu amigo. Então, por mais errado que eu fizesse a coisa, eu contava para ele, né? E ele reclamava, até às vezes me limitava em alguma coisa por eu ter feito aquela coisa, mas existia essa parceria. Alfredinho chegou e eu criei Alfredinho na mesma receita que eu fui criado. Então, se eu falar para você que como é Alfredinho como filho, é mais fácil eu te falar como é ele como meu amigo. Nós somos assim parceiros, cúmplice, entendeu? Ele é fantástico. E meu pai, empresário ali, diretor de empresa, e meu pai marinheiro, era o mesmo pai. Era o mesmo cara, era o cara criativo, era o cara foda, era o cara que as pessoas respeitavam. Não mudava o respeito das pessoas pelo meu pai quando ele trocou de posição. Por conta do meu pai, não pela posição que ele ocupava, né? Que é a questão da cadeira. Meu pai sempre falou isso, não seja a cadeira que você senta, porque um dia você vai sair dela e o telefone vai continuar tocando. Seja maior do que a cadeira que você senta. A importância da marca pessoal, a importância de construir a minha história e comunicar ela e documentar ela nasceu dali, desse momento, desse insight do meu pai, que eu não me esqueço até hoje. E foi isso, cara. E no mundo náutico eu fiz vários grandes contatos, foi onde eu peguei meu primeiro cliente, foi onde eu escrevi meu TCC. Então a náutica na minha vida tem um papel ali muito presente, muito importante, que sem sombra de dúvidas me marcou, me marca muito. Foram vários momentos profissionais vividos na náutica, bons, ruins. Teve um site que eu vendi para Real ali naquela coisa do vendedor de aceita tudo e não consegui entregar, mas consegui dar um jeito mesmo tomando prejuízo. Foi onde eu aguentei a pressão de trabalhar com o Tadeu e com o Renha, que eram dois caras ali agressivos trabalhando. Conheci o Alfredinho, ele ainda era criança, né? Eu sou muito amigo do pai dele e quando ele se formou, o pai dele pediu para dar uma oportunidade para ele na parte de marketing e tal. Mas o pai dele, como sempre, falou, Tadeu, não é para aliviar não. E aí ele começou a trabalhar com a gente, fazendo cartão, fazendo anúncio, tentando convencer a gente a gastar dinheiro com marketing que a gente não gostava de gastar. E aí depois ele pegou um desafio muito grande, porque a gente há muitos anos atrás, estamos falando de 20 anos, a gente queria fazer já um site que hoje todo mundo tem, mas que era o que você personalizava o barco. E ele pegou para fazer, falou, porra, eu consigo fazer. Eu falei, Alfredinho, isso é complicado de fazer, cara, essa personalização dá problema beça. Ele, não, cara, eu pego para fazer, e pegou para fazer. Só que ele não conseguiu fazer. Deu merda, não dava certo, mas ele honrou o que ele tinha combinado. Não, conta dos esporros que eu tomava. Não eram tantos esporros. Que isso, pelo amor de Deus, eu lembro até hoje no segundo andar da loja, tu me descascando. Não, dá um esporro, mas tá assim. Tá de sacanagem. Esporro que eu tomei lá em cima da loja. Eu lembro até hoje, tu diminuiu de 2,5 meu pagamento para 1.800 nesse dia. Mas por qual que você tinha feito? A demanda é diminuir, precisar de menos coisas. Eu lembro, irmão, minha memória é boa. Mas esporro mesmo ele tomava era no poker que ele perdia pra gente. Entendeu? Isso ele não conta nas histórias dele, mas ele aprendeu a jogar poker com a gente. Hoje eu já não me atrevo a jogar com ele não, mas antigamente a gente jogava. Ali foi um desafio grande, que aí você contratou Felipe... Pra tentar me ajudar a resolver. Pra tentar fazer, e aí depois de muito tempo conseguiu fazer, entregou. Aí ele viu que o negócio estava funcionando, mas estava longe do prazo. Aí ele pegou e falou, traz esse cara aqui pra eu conversar com ele. Aí o que aconteceu? Conta aí. Felipe foi lá. Tu gostou dele e contratou? Gostei dele, aí eu contratei ele pra fazer. Pra acabar o site, aí no processo de acabar o site, você contratou ele. Não, ele acabou o site trabalhando pra você e depois ficou trabalhando na fábrica e tá até hoje como 17 vendedor. anos o cara tá aqui. Sou um hunter. Sou uma fábrica de contratação. Sou o Felipe Afonso, designer, conheci o Alfredo fazendo um freela
pela Real, a gente conversava sobre fazer lanchas personalizadas, customizadas. A gente trabalhava com CorelDRAW, Rhinoceros, desenvolvendo toda a parte de customização das embarcações na Real. Alfredo me passava as ideias em relação a escolher o personalize da lancha, da gente mostrar para o cliente e a facilidade dele escolher cada modelo, desde a parte de pintura, a parte de fórmica, a parte de interior, a parte de estofado. Então a gente começou a trabalhando no CorelDRAW, depois desenvolvendo cada embarcação da Real no Rhinoceros, onde os clientes faziam toda essa parte de customização de acordo com o seu gosto. Então cada detalhe era pensado aí pelo Alfredo, a gente desenvolvia slogan e toda a parte de marketing e programação visual da empresa, onde foi a grande revolução que era da linha Class, né? Hoje em dia a gente tem a linha Hydrolift, mas toda essa parte de customização que existe até hoje, há 17 anos atrás, foi desenvolvida por ele, de escolha da sua embarcação de acordo com o seu modelo. Quantas histórias a gente teve. Meu irmão, o cara aqui, ele trabalhava na Real, era o cara da informática. Para eu fazer as artes, os folders, os totens, eu precisava das imagens dos barcos. Aí eu ia onde? Ia lá na fábrica, esse cara ficava isolado, coisa de nerd, né? Ainda fica? Ficava isolado num container, lá no canto da fábrica. Meu irmão, eu chegava lá, tinha mais papel do que computador. Isso aqui tinha um xodó pelo computador, o computador era amarelo, encardido. É até hoje esse. Porra, não. Melhorou um pouquinho. Não, eu lembro que você ia lá, a gente ficava lá na lata, ia buscar material, né? Pra fazer o lançamento da Top 40. Da Top 40. Tentou fazer o site lá pra... Das cores. Das cores. Me ajudava com Java. Exatamente. A gente inventou na época, cara, os caras inventaram a ideia da gente lançar um barco com 3D. Era muita inovação na época, não tinha essa parada de vender. O mercado náutico tem uma história que toda vez que lança um barco, é na folha de papel ali, né? No pedaço de papel, que no Salão Náutico as pessoas compram esses projetos, vamos dizer assim. Meu pai comprou uma 31 na época nesses projetos. E aí, a gente teve a ideia de fazer um vídeo em 3D animado. E, meu irmão, na época era super inovação. Eu lembro do evento até hoje, no Yacht Club, que a gente vendeu 3 Top 40. Eu lembro até hoje, era 1 milhão. E era um preço assim pro barco, os barcos eram 200 mil. A tua empresa era conceitual 360, isso aí. Tem o quê? 15 anos isso, né? 15 anos. Tem mais, hein, mano? Tem 20. Tô com 38, tem 20 anos. Tá quanto tempo na Real? Eu tô 25. Isso aí, Cezinha, o menino da informática. Valeu. Eu fiz já alguns cursos, né, lá no G4 com você. Uma coisa assim que eu falo pro seu pai, já falei mais de uma vez, e tenho uma admiração não pelo sucesso que você teve, porque isso aí muita gente tem, mas pela humildade que você tem. Eu acho que isso é uma coisa... Eu trabalho nesse meio há muito tempo e muito difícil de ver. Porque você morava na Tijuca, seu pai sempre fez de tudo para você ter do melhor, mas com uma dificuldade fodida. Ele não tinha muito para te dar, mas ele te dava tudo que ele tinha. E você aprendeu o que ele te ensinou. Você aprendeu a não lidar as pessoas pelo que elas têm e pelo que elas são. O carinho que você tem comigo não tem por que ter, né? Ele sabe, ele foi o cara que me inspirou. Ele foi o cara que eu via entrar na fábrica como engenheiro, virar sócio, comprar o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, trabalhar. Eu vibrava de ver esse cara ganhando dinheiro. Acho que foi o primeiro cara que eu via ganhando dinheiro e eu vibrava pelo sucesso alheio. Foi esse cara no Salão Náutico. Eu, era o marketing da parada, eu ficava na correria tentando montar o stand, fazer as paradas, e eles tinham... Eles não gostavam de marketing, o produto sempre foi muito bom, então eles nunca precisaram de marketing para vender. A gente não entendia de marketing. Ah, mas o produto, a marca é forte, o produto é bom, eles vendiam. Então eles estavam mais preocupados com a venda do que com o marketing. Eu tentava ali, às vezes, tomar o risco de tomar o esporro, mas para poder surpreender. E eu vi esse cara exatamente crescendo degrau a degrau, e eu falava assim, meu irmão, porra, dá, mané. Se ele conseguiu, dá para chegar. Tanto que tem uma frase que depois eu fui amadurecendo, que eu lembro, eu já falei isso contigo, que esse cara acordava todo dia, 4h30 da manhã, para pegar 1h30 de estrada para ir trabalhar na fábrica. E eu falava pro meu pai essa porra, eu falava, meu irmão, eu não consigo me imaginar tendo essa raça, porra, tendo essa disposição. Então,
ele sabe o que ele significa pra mim. O cara foi minha primeira inspiração, foi meu primeiro mentor. Se hoje, às vezes, eu sou estressado, foi que eu aprendi com ele a ser estressado, a ser agressivo, que isso é bom e ruim. Se hoje eu sou pragmático, eu aprendi com esse cara. Se hoje eu busco custo-benefício, que vocês me conhecem na internet, né, por ser esse cara da permuta, do custo-benefício, eu aprendi com esse cara. Ah, meu irmão, fazer conta, a dar valor, a entender que a cada R$1 que, porra, a gente gasta, é R$10 que tem que vender para sobrar R$1. Então, porra, quem me ensinou essa parada, quem eu vivi, é isso. Talvez ele não saiba que me ensinou, porque o fato de eu conviver com ele foi o que me fez aprender essa parada. Então não é que ele precisou me ensinar, é que eu aprendi com ele. Mano. Mas eu acho que o maior feedback que eu posso te dar, que como eu tive nos bastidores do G4, e ouvindo outras pessoas falarem, tão ou mais famosas que você, mas que te conhecem, as pessoas têm uma admiração pelo seu sucesso. Isso é difícil a beça. Mas essa admiração é pelo seu jeito de ser, pela sua humildade, é por tratar todo mundo igual, é por não ter deixado nem a fama, nem o dinheiro mexer na essência do caráter que seu pai te deu. Seu pai e sua mãe, né? Então, cara, parabéns pela pessoa que você é, pelo sucesso, você é inteligente e conseguiu. Quem vai me pagar o cachê é você ou é ele? Ele tá filmando. Ó, tem que resolver aqui, ó. Quem paga o cachê? É, ele ou você? Eu pago parceladinho. Parceladinho? Você vai pagar parcelado ou à vista? Ah, então fica com ele. Esse aqui, deixa eu contar pra vocês uma parada. Muito da minha criatividade que eu tenho hoje foi vendo esse cara aqui comprar carreta, mudar carreta, comprar moto, mudar moto, comprar barco, mudar a capota. Que eu vi esse cara mudando de capota de barco pra ser mais inteligente, foi, sei lá, mais de 100 vezes. Eu lembro de uma cena na Marina da Glória que a gente foi sair de barco e a gente acabou não saindo porque ele ficou mudando a capota. Então, esse cara era um inconformado em pessoa, ele comprava as coisas, queria que fosse inteligente, fosse eficiente. E muito dessa coisa da minha conexão, eu vi esse cara também conectar muita gente, fazer muita coisa. A única diferença é que eu sei cobrar e ele não cobrava. Então ele fazia por favor e eu faço por trabalho. Mas muito hoje no meu lugar de potência, que eu conquistei reconhecimento através do meu resultado, do meu trabalho, eu aprendi vendo esse cara aqui. O fato de eu estar gravando esse conteúdo, turma, vocês vão achar engraçado, mas o fato de produzir conteúdo às vezes é mais pra mim do que pra vocês. O primeiro cliente do meu conteúdo sou eu. É eu refletir sobre a minha vida, é eu documentar a minha vida, é eu ver, é eu me ouvir, é eu não perder minha essência. Tá aqui uma parte da minha história, tá aqui uma parte importante da minha evolução como profissional, como pessoa. Tá aqui um cara que eu admiro muito, uma marca que eu respeito. E literalmente, eu entrei na Real como designer e hoje, mais de 20 anos depois, estou voltando a ajudar essa empresa como advisor, como conselheiro dela, para ajudar ela a ir para o próximo nível nos próximos 10 anos. Então, é emocionante, é gratidão, é desafio e é esse inconformismo de que sempre dá para fazer algo diferente, sempre dá para inovar, para deixar um legado. E eu quero que a minha criatividade se torne um legado em todas as marcas que eu tiver o prazer e a oportunidade de participar. E o Tadeu agora, 20 anos depois, está abrindo as portas para eu poder ajudar a construir essa visão da companhia para os próximos 20, 30 anos de empresa, que eu tenho certeza que a gente vai transformar a tradição de qualidade da Real em inovação e tecnologia e vamos agitar esse mundo náutico aí nos próximos anos. Vamos botar o meu TCC, que era um trabalho da faculdade, para virar um case na vida real. É isso aí. Tamo junto, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Bora vender, segue aí o canal, deixe seu comentário e não esquece de acompanhar tudo lá no Instagram também, no @AlfredoSoares. Cara, tem algumas histórias com barco e meu pai, né? A gente saía muito de barco junto. Uma vez o barco tava cheio e você adolescente com pessoas do barco, assim, às vezes queria se mostrar. Sempre tinha essa recomendação, né? Quando a gente está atracando, a gente fala para todo mundo que está no barco, né? Gente, deixa parar primeiro para vocês saírem. Senão o pessoal quer ficar aqui no costado, quer botar as coisas para fora. Não, espera. Depois que o barco encostou, a gente amarrou a proa e amarrou a popa, aí o pessoal sai, o barco já está justinho. E eu falei isso para o Alfredo. Alfredo, espera, Alfredinho, espera a gente parar, porque, pô, o barco não encostou ainda. E aí eu queria mostrar que eu entendia, falei, pai, deixa que eu vou sair para amarrar. E nessa que eu peguei a corda e saí, meu pé prendeu na corda. E ele caiu entre o barco e o muro de pedra do cais, entendeu? E o barco é pesado, né, cara? Minha mãe desesperada, eu me ralei todo.
Aí você tem aquele desespero de afastar o barco para não espremer a pessoa. Mas você não consegue muito, e a pessoa no desespero, ela acaba se arranhando na pedra do cais, que tem craca, né? E ele nessa época se machucou um pouco, mas também dali para frente deu uma consciência a ele de que no barco tem que ter cuidado, entendeu? E eu aprendi que realmente às vezes a gente tem que tomar cuidado quando faz as coisas para mostrar para os outros.